Galera, é o seguinte, depois que eu comprei o PS5 e mostrei aqui no canal, muitos de vocês falaram uma coisa extremamente correta. A compra do console vai nos permitir a análise de diversos jogos com efeitos e recursos mais atuais, o que é ótimo. Só que em conjunto esses comentários vocês também deram sugestões de alguns jogos que possibilitam a gente mensurar o poder do console de nona geração da Sony. E honestamente, eles são títulos que eu já tive o vislumbre de jogar antes de comprar a nova plataforma, mas nunca os joguei até o fim, e o que eu vi foi bem casualmente para poder preparar algum tipo de análise aprofundada sobre o que o console pode fazer. Então, como sempre procuro fazer aqui no canal, tô seguindo a sugestão de vocês pra gente ver se esse é o poder do PS5 através desse vídeo de hoje. Mas, para apresentar o objeto de estudos que foi literalmente decidido através dos comentários, eu quero deixar duas coisas claras que são informações pertinentes ao que vemos nessa nova geração, além de serem o que vamos encontrar até o seu fim com frequência muito provavelmente. O 4K nativo e os 60 quadros por segundo. Esses são dois elementos que não necessariamente vão andar juntos nos jogos e existe uma razão clara para isso. Tanto a resolução em 4K nativo quanto a performance em 60 FPS demandam exageradamente do hardware, e com isso em mente, cada jogo tem um foco individual no desenvolvimento. Um exemplo claro disso são os jogos mais antigos, que continuam extremamente realistas até hoje, como Battlefield Bad Company 2, por exemplo, que tem um sistema de destrutibilidade que impressiona até os dias atuais. Mas isso aconteceu porque o foco do jogo era esse, ele abdicava de recursos que outros games poderiam trazer comumente para poder conseguir apresentar esse tipo de elemento de física. Comparativamente com Call of Duty, ele roda em 30 FPS, enquanto que Call of Duty se concentra nos 60 quadros por segundo. Digo, Call of Duty do seu mesmo período, por exemplo, mas não tem ênfase na destrutibilidade a partir da física aplicada. Entende o que eu quero dizer? Os focos desses jogos eram completamente distintos. Porém, já aproveito para deixar destacado que isso não necessariamente quer dizer que o jogo não possa trazer o 4K em 60 quadros por segundo, só estou dizendo que às vezes isso foi abdicado intencionalmente em prol de algum outro recurso que exija muito do hardware do console. E com esses adendos feitos, já quero dizer que é muito importante que você clique no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos ver se esse é o poder do PS5. O primeiro jogo sugerido por vocês lá no vídeo de unboxing e apresentação do PS5 com seus recursos foi Demon's Souls. Provavelmente quem me indicou ele estava ansiando para que eu passasse muita raiva enquanto eu jogasse, porque eu já tinha me esquecido o quão difícil esse primórdio do gênero Souls é. Mas eu me aventurei e tiveram coisas que de fato me chamaram a atenção e devo dizer que até me impressionaram. Primeiro, já destaco que esse é um título que abdica de qualquer recurso de Ray Tracing e foi um remake desenvolvido pelo mesmo estúdio que refez o Shadow of the Colossus para PS4. Ele usa inclusive a mesma engine, o que me deixou um tanto curioso. Digo, Shadow of the Colossus é um game incrível com visuais surpreendentes de fato, mas claramente é um título que o PS4 conseguiu rodar. Então eu comecei a me perguntar o que Demon's Souls faz aqui, no PlayStation 5, como um título de nova geração. E como se trata de um remake, comecei primeiro a me aprofundar em pesquisas mais técnicas do jogo original, lançado há 2 gerações atrás, e confesso ter rejogado um pouco dele também para poder ter dimensão de como as coisas funcionavam há mais de uma década. Para esse tipo de gênero, é claro, onde para minha surpresa, a diferença vai muito além dos visuais. O Demon's Souls original, além de ser um clássico, já pode ser enquadrado também como um jogo nostálgico por ter limitações na taxa de quadros por segundo, iluminação e os controles, que para esse tipo de jogo dificultavam ainda mais a experiência. Sendo assim, volta e meia a gente vai comparar ambos para vocês verem o quanto ele avançou aqui no PlayStation 5. Primeiro, a iluminação, que inevitavelmente é um dos elementos que mais se destaca em todo o game por fazer ao longo de vários cenários parte de toda a atmosfera. Todos os ambientes foram recriados e com eles tivemos a inserção de mais luzes com capacidade de interagir com o ambiente, construindo sombras à medida em que elas se mexem, criando literalmente as sombras dinâmicas. O interessante, no entanto, não é apenas a construção dessas sombras, mas como elas se posicionam de forma muito mais coerente do que no título original, que em função de sua época ainda estava entendendo como a 7ª geração funcionava. Só que isso ainda recebe a ajuda de mais 2 elementos que fazem a comparação
composição da atmosfera em si. A luz volumétrica e a névoa volumétrica que ocuparam o lugar de um efeito mais simples usado no jogo original para poder dar vida a esse tipo de elemento. E aqui, nenhuma novidade. Névoa criada com esse efeito ou até mesmo os incríveis feixes de luz que incidem pelos cenários já é algo que vemos há algum tempo nos jogos. O ponto aqui é que eles conseguem atuar em conjunto para poder de alguma forma diminuir o campo de visão do jogador e criar um ambiente sombrio, mas ao mesmo tempo muito bonito. O resultado foi tão satisfatório que só com esses dois elementos em parede comparativa já encontramos uma diferença absurda em todo o ambiente e que não me lembro de ter visto, por exemplo, em Shadow of the Colossus, que usava a mesma engine e tinha uma atmosfera que proporcionava isso. Lá, as técnicas estão em atuação, mas elas não aparecem juntas como no remake de Demon's Souls para PlayStation 5. E claro, não menos importante, existem os detalhes, que é o que iremos abordar agora. Antes eu já quero destacar que o remake cria mais oportunidades para os efeitos de partículas aparecerem. Efeitos de fogo agora soltam faíscas à medida que afetam o cenário com a iluminação, e o brilho emitido pelo personagem também usa esse tipo de recurso que antes não era visto. Essa interação também pode ser vista com a física do game, que já era muito boa no original, porém não funcionava como deveria. Ao quebrar um objeto, por exemplo, o game tinha quedas bruscas na taxa de quadros por segundo ao simular a deformidade do elemento destruído, e já aqui esse não é o caso. Continuamos com uma performance extremamente fluida. Só que essa física foi expandida e agora funciona de acordo com o material que está sendo afetado. Por exemplo, a interação do personagem com a água revela um efeito muito mais fluido. Já a madeira ou pedra tem seus pesos individualizados e reações diferentes ao terem um impacto aplicado. Para se ter uma ideia, as rochas criam até seu próprio efeito de fumaça com uma densa visibilidade, o que o distingue drasticamente do original também. Mas essa distinção acontece principalmente com as texturas, que é um espanto até para quem está acostumado com o 4K nativo. Aqui, elas não dependem necessariamente da resolução da qualidade de imagem, e mesmo que os detalhes sejam extremamente visíveis, a cereja do bolo está em como as construções foram feitas para manter o level design. Então, para isso, temos três recursos que influenciam diretamente no resultado final: a nitidez dessas texturas, o número de elementos que compõem o cenário fazendo parte dessa complexidade e, por último, mas não menos importante, o tessellation. Não é arriscado dizer que todo o game apresenta tessellation e acaba criando uma profundidade muito alta para todo o ambiente. O resultado disso, então, em conjunto com os diversos elementos, é a alta complexidade geométrica que é acompanhada de contornos realistas em função da técnica. E tessellation é um recurso muito pesado para ser aplicado assim, à la Vonté, mas Demon's Souls o usa, sem medo, como principal regente da geometria e de seus contornos. Só que não o bastante, encontramos dois modos de jogo aqui também. Um chamado de Cinematic, que traz o 4K nativo e roda a 30 quadros por segundo, e o outro é o modo Performance, que traz 60 FPS em 1440p. Tirando a resolução e a performance, que é extremamente estável, ambos os modos apresentam os mesmos efeitos. A diferença é que no modo Performance o tessellation é reduzido, mas ainda assim não deixa de ser aplicado, e aos olhos menos críticos e que estão mais preocupados com os perigos que esse jogo apresenta, que acreditem, não são poucos, as diferenças são quase que imperceptíveis. Se trouxermos para o lado comparativo o remake de Shadow of the Colossus, ele usa muito Parallax Occlusion para criar essa sensação de relevo, e isso não acontecia ao longo de todo o jogo, apenas em partes específicas. Quanto ao contorno de sua geometria, isso ficava a cargo do número de polígonos dos assets, que era bem alto. Lembrando sempre que Parallax Occlusion é uma técnica que apresenta uma limitação, onde dependendo do ângulo que você estiver observando determinada geometria, ela vai parecer estar em 2D, e não em 3D aparecendo todos os elementos de profundidade. E com isso dito, podemos dizer que Demon's Souls, mesmo sem Ray Tracing, que é o recurso mais falado dessa geração, é um título digno do PS5, por manter tudo isso em tela, trazendo tessellation em toda a geometria, priorizando o modo que o jogador decidir jogar, seja ele o modo Performance ou o modo Cinematic. Já o segundo título que vocês me recomendaram foi Returnal, um game que eu já passei um pouco mais de tempo jogando mesmo antes de ter o PS5, mas também foi tudo casualmente, sem pretensão alguma. Returnal é um daqueles jogos que é viciante, mas também pode frustrar quem joga, e por isso minha relação com ele é de amor e ódio. Ele se enquadra naquele gênero que a gente conhece como roguelike, que resumidamente falando, se você morre, você tem que voltar desde o começo. Mas também tem uma jogabilidade viciante, com trocas de tiros que lembram muito jogos provenientes do sucesso
que foi o primórdio dos videogames, o Space Wars. Às vezes parece que seu único objetivo ali é atirar nos inimigos e se esquivar dos seus ataques, porque isso é uma coisa que acontece com muita frequência numa densidade absurda. E o foco do jogo foi fazer isso se tornar divertido, por isso sua performance aqui se concentra em 60 quadros por segundo. Só que essa taxa de quadros por segundo trouxe comprometimentos para a resolução do game, por estar acontecendo ao mesmo tempo em que diversos efeitos estão em atuação. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Jogando o game, nitidamente percebemos que ele roda em uma resolução abaixo do 4K nativo, e aqui o que acontece é o seguinte. Primeiro, a imagem é renderizada em 1080p nativamente, que através de uma técnica de upscaling coloca isso para 1440p, e no fim temos o checkerboarding, reconstruindo todo esse processo para trazer o 4K na imagem final. No fim, o resultado é bom, mas se pararmos para observar certas partes, é nítido que as texturas não foram trabalhadas para o 4K, e o que o game usa é uma técnica de reconstrução para alcançar mais qualidade de imagem. E por que em um jogo de PS5 isso foi algo que ficou tão comprometido, digamos dessa forma, já que até para trazer 1440p ele depende de um upscaling. E a resposta para isso é que existem muitos elementos aplicados no momento em que o jogo está rodando em 60 fps, e a gente precisa dissertar sobre isso. Primeiro, as partículas. Essa é de longe uma das coisas que mais aparece ao longo da jogatina e é impossível não perceber. É como se o game fizesse questão de deixar claro pra gente, à medida em que vamos jogando, que tudo é composto por partícula. E isso é incrível. Por exemplo, em alguns pontos a personagem se desintegra para ir a um outro local e no momento em que ela está se desintegrando, vemos nitidamente cada partícula decompondo seu corpo e depois o formando novamente, de forma bem minuciosa e magnífica. Além disso, vemos como o efeito se correlaciona com a física, já que diversos elementos nos cenários podem ser destruídos e isso acontece gerando partículas de diferentes tamanhos. E não bastante, certos inimigos, quando se deterioram ao serem eliminados, têm interação com suas partes minúsculas e o personagem. E tudo é surpreendente, porque parece que o jogo a todo momento não está dando um descanso sequer para o processamento do console. Quando a gente entra em algumas partes internas que aparentemente há muito tempo não eram visitadas, a poeira começa a se mexer de maneira fluida com a entrada do ar externo, e sem contar no show de luzes que os tiros conseguem criar. E esses elementos acontecem inclusive com muitos inimigos nos cenários com possibilidade de destruição em atuação com os efeitos de luz e sombra a 60 quadros por segundo incríveis. Mas existem as partes mais calmas também, e principalmente nelas vemos uma variante da névoa volumétrica que deixa o efeito mais denso, o concentrando numa única direção, criando planos distintos no ambiente. Essa névoa é construída levando em consideração o espaço em que está acontecendo, bem como a luz que é incidida nele. E como mencionamos luz e sombra aqui, é interessante destacar a finalidade do Ray Tracing no jogo. E sim, o efeito está aplicado na iluminação, mas não é ele quem a comanda diretamente. O Ray Tracing aqui tem a função de acelerar os procedimentos e fazer consultas para a construção da iluminação global, o que o transforma muito mais como um suporte de software do que em um construtor do elemento por si só. O resultado no fim, mesmo com o uso de técnicas mais rudimentares em reflexos, por exemplo, e também em Ambient Occlusion, é incrível ao levar em conta a cor do ambiente e em como a luz impacta nisso. Inclusive, ele foi usado até para poder apoiar o áudio do game, e deu muito certo. Ainda não joguei um game com um áudio tão incrível e imersivo em uma plataforma da Sony. Mesmo em trechos que tem muita coisa acontecendo, o que é quase sempre, o áudio do game consegue nos situar extremamente bem e de maneira minuciosa, e isso é sensacional. Essa imersão também pode ser sentida com o controle, e um dos elementos que eu mais gostei são as gotas da chuva que caem na protagonista, e o controle tenta repassar isso pra gente. Como eu já mencionei antes no vídeo do unboxing do PS5, o impressionante do DualSense é o controle da densidade da vibração que ele passa, e aqui ela é bem sutil quanto a esse aspecto, sendo mais um feito incrível. E acredito que, por fim, a gente consegue entender que cada jogo tem um foco com esses claros exemplos, né? Returnal provavelmente não seria tão interessante se jogado em 30 quadros por segundo para poder trazer mais resolução, já que a graça do game é ser bem rápido e dinâmico, enquanto que Demon's Souls proporciona ao usuário dois modos à sua escolha, abdicando do Ray Tracing, onde mesmo em 60 quadros por segundo, a perda nos visuais é mínima, perto dos benefícios apresentados, é claro. Mas e você? O que você acha desses títulos do PS5 até agora? Eu quero ler a sua opinião aí no campo dos comentários, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço
abraço e a gente vai se ver na próxima.